Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa do Despertar, podcast onde trazemos histórias reais de pessoas reais, histórias que inspiram pessoas que conseguiram equilibrar a sua vida profissional, emocional e familiar. Hoje nós temos o privilégio de conversar com dois grandes multiempresários. São um casal maravilhoso que construíram uma história de sucesso, tanto nos negócios como na vida familiar. Ele, Eduardo Vela e Maria da Conceição. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Conversa do Despertar. Michele, a gente que agradece a oportunidade e é o primeiro que a gente faz junto, hein? Ambos já fomos em algum podcast, mas juntos você nos deu a primeira oportunidade aí. Show de bola. Michele, é um prazer estar aqui. Como ele falou, é o primeiro juntos. Eu espero não, será maravilhoso. Eu tenho esse canal aqui, ele faz muito disso, a gente traz muitos casais. Vocês não são os primeiros que foram inéditos. O primeiro episódio também foi com um casal que falou, nossa, foi a primeira vez que nós dois estamos juntos. É muito legal trazer a família, o casal, para mostrar a história, né? Muitas vezes a gente vê nas redes, o pessoal fala de casamento, fala de família, mas não mostra. A gente traz aqui para mostrar mesmo como que é os bastidores, né? Muito legal, estou muito feliz. Fiquei muito feliz quando o Edu acertou o convite. É um prazer inestimável estar com vocês aqui. Obrigada por isso. E o pessoal que está nos assistindo, fiquem atentos, estão com caderninhos de vocês aí para anotar as viradas de chave que esse casal maravilhoso vai trazer para vocês. Para a gente aqui, eu também já estou aqui já com meu caderninho para anotar todas as viradas de chave, todas as histórias e os momentos inspiradores da vida de vocês. Maria, vou começar com você. Pode chamar assim de Maria? Claro. Pode, claro. Você começou a sua história, sua jornada profissional, trazendo a tradição da sua família, certo? Como que foi isso? Quando que você sentiu? Como você despertou para esse lado culinário? Pessoal, a Maria vai contar aí para vocês uma história incrível. Então, Michele, eu trabalhei desde muito pequena com buffet. Não era o meu, né? Eu trabalhei em um outro buffet por 8 anos, dos 12,5 até os 19. E lá eu descobri, já vinha a paixão pela culinária por conta da minha mãe cozinhar bem. E ter ali os meus irmãos, nós somos de uma família de 9 filhos, e alguns dos meus irmãos são chefes de cozinha, né? Então, aos 20 anos, despertou a minha questão com o meu buffet, a minha empresa, né? Então, nós montamos, eu e uma irmã, montamos a Golden Fest, que foi o primeiro nome dado à minha empresa. E depois a sociedade acabou não dando certo, né? Mas eu segui. Este ano eu completo 19 anos dentro da minha empresa, com altos, baixos, mas o importante, nunca desistir, porque nós que somos empreendedores, né? Quando a gente escolhe empreender, a gente precisa entender algo. Nem tudo é só flores, nem tudo que está na internet é real, né? Nós precisamos entender que existe um processo e que o processo, às vezes, ele é um pouquinho complicado, mas que você tem que seguir o seu coração. Então, eu segui o meu coração, por isso, hoje, eu estou em uma das melhores fases dentro da minha empresa. Após 19 anos da hoje, a minha empresa tem se consolidado no mercado. Isso, claro, eu devo à minha mãe, né, que sempre mostrou ali para nós o lado culinário, né, todos os sabores. Nós somos do Ceará, então, naturalmente, gosto de tempero, de muito sabor, e isso tem se tornado muito latente aqui no meu negócio hoje. Tem trazido todo esse diferencial, né? Então, é uma história longa, né? São muitos anos da vivência dentro do meu negócio. Mas hoje eu tenho vivido realmente uma fase muito maravilhosa. E eu vi que tudo que eu passei, todos os processos que eu passei foram necessários para que eu chegasse aqui hoje, né? Perfeito. Ouviram, pessoal? Processo. Muitas vezes nós queremos pular etapas, né? Fazer comparações com quem já está ali, com quem já está estruturado.
é muito importante a gente ouvir, ter conselheiros, estudar, entender que cada um tem um processo muito legal. Olha só que história incrível. Ela transformou a culinária, que é uma afetivo, né? Vem da sua família, traz o afeto, a lembrança, a conexão com a mãe, e um grande negócio de sucesso. E muitos dos meus telespectadores perguntam por onde começar. Muita gente está fazendo transição de carreira e fica procurando, comprando 200 milhões de cursos, olhando para fora. Às vezes, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro, ver o que você gosta de fazer. Se a sua expertise, a sua tradição, os princípios que você carrega, dá para transformar em um negócio. E entender que, assim, é um processo. Olha o processo que a Maria passou. Né? Muito legal. Muito legal. Agora pergunta para vocês dois. Ambos têm carreira de sucesso. O Eduardo aí tem quase 3 décadas, né, dentro da educação física, promovendo saúde, promovendo esporte, a vida ativa. Como vocês conseguem, aí a pergunta é para os dois, equilibrar a rotina profissional com o tempo dedicado à família? Quem segue o Eduardo vê que ele posta muita foto dos filhos, está sempre ali. Como que vocês... Qual o segredo aí? Qual é a dica que vocês dão aí para equilibrar a carreira de sucesso com a vida matrimonial, com a vida familiar? Vou falar primeiro, porque eu vou falar um pouco das dores lado feminino, né? Perfeito. O segredo do sucesso é ter um bom marido. É ter um companheiro que divide realmente. Estou falando porque eu vivo isso e eu sou muito grata a Deus porque ele me ajuda muito, né? Principalmente eu, que geralmente aos finais de semana, que é quando todo mundo está saindo para curtir, eu estou trabalhando. E ele é realmente a minha maior rede de apoio. Então, o segredo do sucesso para mim, né, tem sido meu marido junto, mas junto de verdade, né? Me ajudando de verdade. Não só olhando e falando, ai, não, vai lá, você consegue. Não, ele vive o processo junto. Assim, para poder ter. Na verdade, a gente vive em desequilíbrio, né? A gente tentando, de fato, achar o ponto de equilíbrio, mas a vida não é tão equilibrada, né? Diz um amigo meu: o dia que equilibrar é aquela linhazinha reta que ninguém quer que chegue logo, né? Então ela vive em desequilíbrio mesmo. Mas eu acho que a gente tentando estabelecer as prioridades, você pode ser mais assertivo, sabe? Eu faz 30 anos quase, 2027 agora, farão 30 anos que eu trabalho na área de educação. Então eu já passei por diversas fases, mas a fase diferente para mim, que eu venho passando há 6 anos, 7 anos, é a fase de pai, né? E marido. Então, assim, essa para mim hoje é a minha prioridade, sabe? Eu tenho que equilibrar o lado contrário. Eu já trabalhei muito, assim, quase o dia inteiro, né? Saía às 6h30 da manhã e entrava às 7 e pouco no colégio e ia voltar só às 11, que eu dava aula lá na faculdade e tal. Então, passei um bom parte da minha vida trabalhando. Final de semana era jogo. Então, hoje eu procuro estar um pouco mais com meus filhos, assim, com a minha esposa. E entendo que o nosso calendário ele é diferente dos outros, né? Ela trabalha bastante de final de semana, então é o trabalho dela. Eu tive que me adaptar um pouco a isso também. Mas eu também já vim do esporte, que eu sei que acontece em calendários não tradicionais, né? Festa de aniversário, às vezes eu não estava. Feriados eu não estava, então eu entendo que são calendários diferentes, a gente procura equilibrar isso. E aí eu tendo uma mulher que trabalha, que empreende, que tem as suas responsabilidades, não tem como eu ficar cobrando ela muito uma questão, vamos dizer, até machista ou antiga, né? De que ela teria que... Só ela cuida das crianças, só ela cuida de casa. Então, assim, eu que já venho numa linha de mulheres mesmo, não posso não deixar de fazer isso com a que está mais próximo de mim, né? Então eu procuro, à medida do possível, potencializar o que ela faz também, e eu acho que aí nós dois acabamos nos potencializando. Eu tinha falado, Michele, que você falou de como acha o equilíbrio, né? Isso. Vejo que a gente está sempre nessa busca, né? De fato, do equilíbrio.
Eu já faz quase 30 anos que trabalho, então hoje estou vivendo uma fase diferente da minha vida, que é o trabalhar também, só que com uma família, né? 3 filhos, esposa. Então, assim, acho que a gente tem que estabelecer as prioridades, né? Uma grande prioridade para mim hoje é estar com a minha família. Minhas orações até eu peço tempo, né? Que ele me dê bastante tempo para curtir o máximo com ele. Então, eu tento aproveitar o tempo que eu tenho hoje, né? E, como eu falei, trabalhei muito nos finais de semana, trabalhava com futebol e tal. Entendo muito que a Conceição, o que minha esposa faz, né? Qual é o trabalho dela. Então, o nosso calendário, ele não é tão tradicional, né? Alguns finais de semana que tá todo mundo em si, com a família, nas festas, viajando, ela tem festa, a gente não tá. Mas daí a gente tem algumas outras aberturas na semana. Então a gente procura aproveitar o tempo mais real, assim. Não o tempo apenas do final de semana, né? Então o tempo da manhã, que eles estão em casa, o tempo da noite, fazer atividade com eles, trazer eles pro campo aqui, pros espaços esportivos que eu tenho. Então eu procuro equilibrar um pouco isso daí. Entendendo bastante o trabalho dela e tentando apoiar de fato, só na internet ou na fala. Uma mulher que empreende, uma mulher que tem assim, uma força e uma determinação, uma disciplina com a qualidade, com a entrega do melhor serviço, me inspira. Então, procuro auxiliar na medida do possível, né? Para tentar achar esse equilíbrio dentre os desequilíbrios que às vezes até a gente mesmo que proporciona, né? Positivamente. Perfeito. Pessoal, aqui nós vamos falando muito sobre paternidade, maternidade, feminino e masculino. E hoje nós vemos que o pessoal demoniza muito, né, o feminino e o masculino, mas somente o masculino. Olha a importância do masculino na vida. Olha a importância de um bom marido, olha a importância de uma boa esposa. Fora isso que está na internet, o homem tem que fazer isso, aquilo. É o apoio. Esse é um apoio real, é um apoio verdadeiro. Entender, compreende, né? Tem as conversas, cada um assume o seu papel dentro ali da família. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente falando assim, o masculino não presta, o homem não presta. Pessoal, olha só, a importância do masculino nas nossas vidas. Nós trazemos o feminino traz a energia que é necessária, e o masculino também é muito importante. A importância da presença com os filhos. Muitas vezes, Eduardo e Maria, nós vemos assim, o pessoal, estou vivendo um momento com os meus filhos, tira uma foto e vai mexer no celular. Eu pergunto para o pessoal, quantas vezes você pergunta para o seu filho como foi o seu dia e escuta de fato? Quantas vezes você lê um livro com seu filho? Qual foi o último conselho que você deu? Pergunta o que está acontecendo. São todas essas vivências. O Eduardo trouxe, a Maria também aqui, o tempo de qualidade. São essas memórias que vão construindo aí dentro do sistema familiar, as lembranças depois, para onde o filho mais tarde vai olhar e vai falar assim, meu pai e minha mãe é minha inspiração, é este caminho que eu quero seguir, eu quero também ter qualidade com os meus filhos, é muito importante. E o Eduardo trouxe o desequilíbrio, a gente fala que dentro do relacionamento, a gente tem muito assim, o dar e o receber, a gente dá e recebe, e isso vai causando o quê? O desequilíbrio na busca, né? Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Muito forte na formação que eu tenho, que é a constelação familiar sistêmica. A gente fala muito da importância do dar e do receber. A gente nem pode dar de mais e nem dar de menos. E é sempre esse desequilíbrio mesmo. É o caminhar. Para você caminhar, você precisa desequilibrar. Você tira um pé para colocar o outro. Muito legal, pessoal. Vocês estão anotando aí, estão prestando atenção. Que história incrível, que trajetória incrível dessas duas pessoas aqui. Eduardo, você está há 3 décadas aí dentro da educação física, promovendo o esporte, promovendo a educação. Vejo você em vários projetos, engajado, politicamente também. A importância, né, que você traz dentro para os seus telespectadores, para a sua comunidade, para a sua cidade, ao engajamento político, à educação, à saúde primordial, né, que vem através do esporte. Eduardo, a pergunta, vamos lá. Conta pra gente um pouco da sua trajetória dentro do esporte. Eu vejo que você é um protagonista na promoção da saúde na cidade de Guarulhos. Você, além de trazer a promoção à saúde, a educação para todas as faixas etárias, desde crianças até os idosos, você engloba todos. E você também é um agente político, você está ali na esfera política, levando, questionando, trazendo informações para a população. Conta para a gente todo esse processo, como que você despertou
esse lado? Como que é para você? Michele, quando eu estava na faculdade, que eu entrei pelo esporte, né? Por ser um atleta amador, entrei pelo esporte, faculdade de educação. Logo lá me encantei pela parte da biologia, o estudo do corpo humano. E na época eu estudava bastante, quer dizer, eu dava aula de professor eventual. E eu falei, pô, eu precisava entender um pouquinho mais o comportamento humano. Porque como eu tô dando aula para um monte de crianças, para eu ficar conversando com cada uma não vai dar. Então, tentar entender um pouco como funciona as idades e tal. E aí eu fui estudar, né? Ler alguns autores e tal. Um deles que eu lia bastante era o Wilhelm Reich, que é um cara que fala sobre o caráter da pessoa. E ele falava sobre a couraça muscular do caráter, que é como as pessoas se formam, até de uma maneira muscular, como que o nosso corpo reage às nossas manifestações mentais, né? E aí, essa teoria que veio dele, né, que tem vários livros na linha do corpo fala, né? O que o corpo diz sem a pessoa falar uma palavra, né? E aí eu fui trilhando esse caminho. Um amigo que saiu da faculdade falou, Edu, tô numa pós-graduação aqui que você vai achar show, chama Sócio-Psicologia. E era numa faculdade de Sociologia. E eu fui para lá, porque ele falou, tem psicanálise. Tem muita psicanálise aqui, você vai adorar. Fui fazer a minha primeira pós-graduação. E essa pós, por ser dentro de uma faculdade de Sociologia, foi só 6 meses de psicanálise. Os outros 1 ano e meio, porque eram 2 anos, foi sobre sociologia. E ali eu fui impactado por autores, pensamentos que a gente não teve na faculdade. E aí eu comecei a analisar um pouco mais qual que é a função da minha profissão, sabe? Não deu Edu, mas qual era da minha profissão? Porque tinham discussões com um filósofo, um jornalista, psicólogo, um médico, segundo um corpo de pesquisa. E aí perguntava, mas o que a educação física ou esporte tem a oferecer? Então, foi esse o questionamento. Então, hoje, quando eu tenho até uma atuação política, é porque eu entendo que tanto o esporte, como a educação, como as nossas relações, ela está dentro de um contexto político. E o contexto político, às vezes, ele é muito maior, né? Quando a gente está falando hoje sobre a luta do Vini Júnior contra o racismo, não dá para achar que o esporte está fora da sociedade. Não dá para achar que a Europa está vivendo um momento, de fato, de preconceito com o imigrante, preconceito com as pessoas negras. E o esporte está dentro desse momento. Então, eu sempre entendi que a minha profissão, ela não é a parte, por mais que eu escutei várias vezes nas escolas, né? A educação física é lá fora. Que a gente, de fato, fica do lado de fora, fica na quadra, né? Então, eu falei, não, a gente precisa estar dentro das ações, dentro da análise. E aí eu dou a minha ideia, enquanto o quê? Enquanto professor de educação física. Então, é um pouco dessa minha busca, né? E o meu viés principal é o esporte. Eu acho que o esporte, ele está muito mais nas manifestações da sociedade do que, às vezes, uma academia, do que, às vezes, um estúdio. E eu tenho aqui academia, tenho estúdio, mas o viés é o esporte. Eu acho que ele representa muito mais nessa questão política. E acho também que ele representa muito mais uma ferramenta poderosa para modificar o comportamento das pessoas, o lado bom. Então, eu procuro transitar nisso aí. É claro que isso aí eu já me aventurei, né, em ser treinador, em aula em escola, em aula em universidade, em aula em instituições fechadas como as Casas André Luiz, professor substituto, recreacionista. Eu já, nesses quase 30 anos, fiz muita coisa, Michele. Sempre, quando pintava uma oportunidade, e ainda hoje eu quero ver, quero conversar, quero entender, quero participar, quero praticar, né? Então, um pouco disso daí. Perfeito, pessoal. Escuta só o que o Eduardo diz. A nossa profissão, independente, no caso, ele trouxe educação física, eu também sou formada em educação física, até Eduardo foi meu professor. Lá tinha o quê? Uns 24, 25 anos, quando eu entrei na universidade. E ele tive a honra de tê-lo como professor de algumas matérias aí. Independente da nossa profissão, nós somos agentes de transformações, nós somos agentes educadores. Nós educamos através da gente também. E o olhar para o outro com empatia e entender que a minha empresa, o meu negócio, ele tem impacto na sociedade, não é só visar o lucro. O lucro é importante, o dinheiro é importante. A gente não está falando que dinheiro não é importante, que o lucro não é importante. Nós estamos falando que toda empresa, todo empreendimento tem também um papel social. Porque se eu não mudo o meio, se eu não trago uma visão diferente para o meio em qual eu estou, continua a mesma coisa. Eu acredito, Eduardo, que todos nós prosperamos juntos. É uma crença minha. Eu acredito que todos nós prosperamos juntos. Eu fico muito feliz quando eu vejo no meu bairro, na minha cidade, abrindo uma nova empresa, um empreendedor tendo sucesso, porque eu sei que ele vai trazer recursos para aquela cidade, recursos para aqueles bairros. É emprego, é a cidade mais segura, é uma cidade mais limpa,
o empresário ele tem um grande papel e a gente precisa desmistificar o empresário como algo sinistro, maléfico, né? Muitas vezes a pessoa mostrar que é um papel nosso, educar é também um papel nosso mostrar, e nós somos agente político o tempo todo. Se você toma uma decisão, se você se posiciona, é um ato político. A gente não está falando aqui de política, direita, esquerda nesse sentido, nós estamos falando de que a gente se torna um referencial. Perfeito. Muito obrigada por ter trazido esse ponto, Eduardo. Agora uma pergunta para os dois. Quero que cada um fale aqui qual foi o maior desafio que vocês passaram ou sentiram quando vocês foram empreender e qual foi a solução que vocês tiveram para contornar esse desafio. Michele, a Conceição responde essa porque ela tem mais tempo empreendendo do que eu, né? Então, ela que teve mais desafios. Então, o empreender é um desafio, né? Porque quando você resolve sair da sua zona de conforto, né? Porque muitas vezes o CLT é uma zona. Se você ganha ali um salário razoável, você consegue ter os seus finais de semana, viajar, ter os feriados e, enfim, ter uma vida boa, sair dessa zona de conforto para ir montar o seu negócio, aonde você vai ter que matar um leão por dia, e é real essa questão, vou matar um leão por dia, é real mesmo, né? Porque são muitos desafios, né? E dentro da minha profissão, assim como todas as outras, mas as dificuldades que eu tive muito no começo é porque eu sempre prezei muito a qualidade do meu serviço, a excelência da minha entrega. E eu sofria muito porque eu não conseguia precificar isso. E todas as vezes que eu me deparava com um cliente falando para mim que, mas tá caro. E eu olhando e falando, gente, não tá caro, porque o que eu tô levando para ele, a entrega que eu estou levando é muito boa, então não tá caro. Só que eu tinha que mostrar para ele. Então hoje, depois de tantos anos, né, no meu ramo, hoje eu aprendi que o meu cliente, quando ele chega e ele quer contratar o meu serviço, hoje eu mostro para ele o valor, primeiro, do que ele está contratando. Então é muito importante para qualquer empreendedor. Eu ainda me sinto uma empreendedora nata, porque eu tô totalmente dentro do meu negócio. Então, assim, empresário, quando as pessoas falam o que você é, eu falo, sou empreendedora. Não, você é empresário. Eu falo, imagina, empresário está muito longe ainda do que eu sou. Eu gosto de estar na operação. E hoje eu mostro para o meu cliente o valor do que ele está comprando. E aí depois, quando ele vai pagar, ele olha e fala, o preço que você está me cobrando está totalmente dentro do que você está me ganhando, porque ele consegue compreender. Claro que isso leva tempo, e tem dificuldade, porque o mercado de trabalho tem muita gente que, às vezes, por ter essa dificuldade que eu estou falando, cobra um preço menor, não faz a entrega necessária, me atrapalha, porque eu não vou conseguir atender aquele cliente, porque ele comprou algo mais barato, e o barato acaba saindo caro, porque ninguém sai satisfeito dessa negociação. Nem quem entregou, porque não vai ser mais contratado para uma próxima vez, e nem quem recebeu, que saiu totalmente insatisfeito, né? Então, é uma entrega ruim. Eu digo o seguinte, eu tenho 19 anos no mercado e eu tenho meu primeiro ano de vida até hoje, que quando pensam num serviço bem prestado, eles me procuram, eles me indicam. Então, assim, eu acho que a excelência no trabalho é algo que você tem que dar sempre. Pode demorar um pouco mais, é um caminho um pouco mais longo, mas você não vai se arrepender. Então, assim, para mim, a execução, a entrega tem que ser muito perfeita. E a gente não perde. Pessoal, muitas vezes quando nós começamos a empreender, tem muitas inseguranças. Nós vamos lá, vou olhar para o concorrente, falar, mas o concorrente, eu estou cobrando X, o concorrente está cobrando Y, vai ter uma disputa aqui de mercado. Muitas vezes dá medo. Você fala, meu Deus do céu, será que eu estou cobrando é certo? E aparecem pessoas querendo também diminuir o seu preço, diminuir o seu valor. Muitas vezes aparece. Eu falo que assim, aparece de um monte, e a gente fala, eu preciso de muita ajuda, mas eu não tenho dinheiro.
pessoal, eu ofereço alguns serviços que eu não preciso cobrar, porque é meu ali. Como eu trabalho com a espiritualidade, como eu trabalho com o desenvolvimento humano, eu faço uma oração toda segunda, às 21 horas. É um primeiro passo de despertar de consciência. Mas o meu trabalho ele tem que ser valorizado. Foi o que a Conceição trouxe, valorização do seu trabalho. Independente se o concorrente está criando XY, confie no seu processo, confie no que você está entregando. E acontece uma coisa que nem ela falou, tem cliente dela há 19 anos, o cliente, ele se torna fiel, porque ele sabe da sua entrega, ele confia no que você está fazendo, ele confia no seu trabalho, na sua empresa, é muito importante. E o processo, às vezes, é mais demorado mesmo, mas a dor de cabeça que você vai evitar de diminuir o seu preço, de fazer sem querer fazer porque você não quer, você coloca um valor X e o cliente vai lá, por não querer perder o cliente, diminui bastante o seu valor, você vai ter que diminuir a qualidade ou ficar com prejuízo. Das duas, umas vai ter uma energia negativa. Ou você vai diminuir a qualidade do produto, ou você vai diminuir a qualidade da sua entrega. E aí o cliente ele vai se sentir satisfeito porque ele sente que não foi aquilo que ele comprou. Ele sente. Nós sentimos. Quando a gente vê um produto e você vai lá e compra, você sabe quando a pessoa entregou com qualidade, com satisfação, e quando ela não entregou, a gente sente. E aí, né, muitas vezes vai ser até uma propaganda negativa. Eu fui lá, né, ainda sai falando, fui lá, contratei e a pessoa me entregou, contratei X, a pessoa me entregou O. Então, vamos prestar atenção, se valorize, se firme no mercado. É isso, é um processo. A gente está falando aqui que empreender é um desafio, sim, né? Que nem a Conceição trouxe. Sair da zona de conforto. Muitas vezes, eu falo para vocês, eu fui concursada, prestei vários concursos públicos, só que aquilo não estava me satisfazendo mais. Eu não conseguia passar aquele teto, né, do que eu queria para a minha vida. Eu queria expandir. E falei, qual é a forma que eu tenho? Vou empreender. Aí a gente pensa que vai empreender assim, ó, vou fazer os cursos, vou aprimorar, vou colocar no mercado, e em um mês eu tô milionária, não preciso trabalhar menos, vou igual o pessoal foi lá, já vou para Dubai na semana que vem. Né? Existe um tempo e às vezes quando a gente chega num determinado ponto da vida, né, que você conquistou algo, aí quem não acompanhou o teu processo, que tá te vendo de fora, olha e fala assim, nossa, mas foi do dia para a noite, olha, enricou do dia para a noite. E acontece muito, né? Ninguém sabe os estudos, os choros, que vontade de desistir, será que é isso mesmo? Eu falo por mim, quando eu comecei, eu falei, será que é isso mesmo para mim? Será que eu estou no caminho certo? Porque parece que não está indo, mas aí a persistência, o estudo, eu contratei mentores, olha, eu não tenho essa expertise, então quem que eu posso? Quem na minha rede de contato pode me aconselhar, pelo menos, ou pode me dar uma dica, ou pode me ajudar nesse processo? Não tenho vergonha, pessoal, de conversar, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de contratar pessoas para te ajudar naquilo que você não tem expertise. Não tenha vergonha de mandar uma mensagem para alguém que você talvez siga, que está no mesmo ramo que você. Me conta aqui, como que você começou? Quem já chegou lá sabe o processo e tem a humildade de ensinar, de falar, olha, eu passei por isso, isso e isso. É isso. Não tenho vergonha de muitas vezes, como eu fiz, de ser estagiário. Vai lá, entende o processo, passe por ele. Não é do dia para a noite. Eu quero muito. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu quero essa vida. Tá, mas o que você está disposto a fazer? Porque você tem que estar disposto a fazer. Não dá para se carregar tudo. Eu vou ser CLT, você isso, você aquilo. Você tem que estar disposto a abrir mão e tem que estar disposto a ser humilde também, a pedir ajuda, a correr atrás, a ler. Mas eu preciso de um método que está em inglês. Pessoal, mas eu conheço uma professora de inglês, eu tenho um amigo. Pede informação. Não fiquem com vergonha. Eu aprendi, pessoal, a ser meio cara de pau, a falar, ei, menino, eu gostei da sua lâmpada. Onde você comprou? Você tem um link para mim? Eu gostei do seu cenário. Onde você viu esse quadro? Não é, mas será que vai parecer que eu sou invejoso? Não. Quem chegou lá
sabe o processo e não tem medo de falar, porque sabe, confia no seu potencial, confia no seu trabalho, não tem medo. Eu não tenho medo de falar, olha, eu fiz esse curso, eu li esse livro. Ah, tem um livro aqui, você quer? Só que assim, eu não vou pegar na mão de ninguém, não vou fazer pro outro o que é do outro fazer. Não esperem isso também, pessoal. Muitas pessoas querem, mas querem que o outro faça. Olha, eu quero abrir um canal de podcast, mas eu quero que você compre o computador para mim, que você instale a internet, que você apresente para mim, mas eu quero que seja meu, né? Tô dando um exemplo. É um processo. Muitas vezes você vai ter que se colocar nesse lugar de aprendiz. Eu conheço pessoas que já chegaram lá em outras profissões. Esse final de semana mesmo estava com um senhor multiempresário. Ele já é milionário, ele só precisava curtir. E ele está começando uma profissão nova. E ele chegou para mim e falou, olha, você já começou. Qual foi o processo? Vamos fazer uma parceria? Ele está começando, é uma nova empresa, e ele entende o processo. Ele está começando ali, de novo, um senhor de 70 anos, já psicólogo, tudo. Mas ele falou, vamos fazer junto? A humildade, né? De olhar e falar, eu quero aprender e eu vou buscar quem pode me ensinar. Muitas vezes você tem um network aí perto de você que pode te dar umas dicas, que pode te auxiliar nesse sentido. Mas não espere que ninguém faça por você. Faça, tenta. Tem vários erros. Eu falo que a primeira vez que eu abri uma câmera para fazer um podcast, meu Deus do céu, foi 3 horas de gravação porque eu só tremia. Não consegui responder nada. E aí, guardei esse sonho. Depois eu falei, cara, eu vou fazer do jeito que dá. É isso, eu tenho uma câmera, eu tenho um cenário. Vou convidar as pessoas. E assim, e vai. E aí, daqui uns anos, o pessoal fala assim, nossa, mas foi tão fácil. É fácil para ela, fala super bem, tem vários equipamentos, o cenário é maravilhoso. Mas e o processo? Vão olhar para a Conceição e falar, nossa, ela já consegue ter uma vida, um tempo de qualidade com a família. É super fácil. Olha para o Eduvel, também. Foi só lá... Né? É rico, já nasceu rico, veio de uma família próspera e foi só montar, não precisa de nada, né, Eduardo? Muitas vezes as pessoas chegam assim, mas também é fácil, é fácil você falar, você já está aí. É o famoso dia para noite. Uhum. Né? A pílula imediata, né? Eu falo muitas vezes, ou o pessoal chega para mim, e o pessoal não quer a cura, quer ser curado. Só que assim, não existe ser curado, existe você se curar. E eu falo isso em todos os processos, né? Existe você conquistar, né? Então, muitas vezes, o pessoal fala, eu quero, mas eu quero que aconteça agora. Tanto, essa crença está tão intrínseca que eu vejo pessoas falando assim, eu vou postar ali porque vai me gerar um dinheiro rápido, né? Eu vou fazer tal coisa porque é muito rápido. O sucesso fast. Tudo muito rápido. E eu falo para vocês, pessoal que está assistindo a gente, vocês já viram uma árvore sem umas raízes profundas? Como que seria essa árvore? Atrás deles aqui está uma árvore. Será que essa árvore está plantada num solo com nutrientes, num solo fértil, num solo que traz essa prosperidade, se as raízes dessa árvore está profunda, está se alimentando? E aí eu jogo a pergunta para o pessoal da audiência, escrevam aí, para você, aonde está a sua semente? Em qual solo que está a sua semente? Porque o Eduardo e a Conceição trouxeram aqui o solo deles, onde está a semente, o processo familiar, como a estrutura familiar para eles é importante. E a gente vem trazendo aqui várias viradas de chave, sucesso de família, do feminino, do masculino, do se posicionar. Vamos lá. Pergunta de novo para os dois. Agora a pergunta assim mais pessoal. Casamento. Como que é para vocês estarem casados? Por que essa pergunta? É uma pergunta capciosa, porque eu escuto muitas pessoas, Eduardo e Conceição, falando que casamento não é para elas, que casamento não é bom. Quero que vocês tragam como que é estar casado? Vocês dois sendo empresários, tendo filhos, essa vida dinâmica. Michele, ontem mesmo eu recomendei para um professor nosso aqui, um gerente. Falei, você precisa arrumar uma esposa, cara. Ele tal. Aí, como ele falou ainda, precisa arrumar mesmo para arrumar minha casa. Falei, não, então aí você precisa arrumar uma diarista, não é uma esposa. Falei, é muito mais que isso. A minha vida, ela deu uma equilibrada e ela deu uma guinada para as coisas positivas, tanto é que vieram meus filhos, veio Velas, não foi por acaso. Mas teve há 10 anos um momento principal, que foi quando eu conheci a Conceição e eu me alinhei, sabe? Até num curso que eu estava fazendo,
simbologias que a gente tem, né? Eu tava com a aliança, o cara falou, o que você representa a aliança? Eu falei, liberdade. E o que para alguns é o contrário, né? Falei, para mim é liberdade porque eu tenho essa segurança a sorte, né, que eu tive. Espero que ela também tenha tido, mas eu tive a sorte de ter encontrado, de olhar para trás e falar, porra, a melhor pessoa que eu conheci é a minha esposa e é que eu vou viver o resto da minha vida. Então, assim, eu tenho esse privilégio. Então, posso até ser suspeito para falar nisso, mas tive essa sorte e esse privilégio. E aí entendo que, como diz uma professora uma vez, Deus vai colocando na nossa vida as pessoas para a gente melhorar. Então, às vezes ela colocava, eu enquanto professor, um aluno mais mal criado, um aluno melhor, um mais bagunceiro, um mais falador, e aí você ia, né, se melhorando. Então, acredito que no casamento isso é intenso. Então, ali você tem que lidar mesmo com a paciência, tem que lidar com mais sabedoria nas palavras, tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Tem ali uma pessoa diferente do seu lado. Dorme com você diariamente e ela é diferente, porque ela tem uma história diferente, ela tem um conceito. Entendo quando os conceitos estão muito diferentes, não dá jogo, não dá um alinhamento. Mas quando eles são complementares e até conflitantes em alguns momentos, os dois saem melhores, sabe? Desde a religião, nós temos religiões diferentes, então dentro de casa a gente precisa se respeitar, entender. Passei a admirar a fé dela, passei a questionar a minha fé, ela passou a entender como que a minha fé se fortalece, que é através de entender alguns momentos históricos, de como funciona, como passou, né? E eu entendo a fé dela sem um amparo histórico, como eu preciso, por si só, uma fé de sentimento, de energia. Então, assim, nessa. E aí precisa educar nossos filhos, né? Qual que vai ser a religião? Qual que vai ser? Essa é uma discussão diária nossa. Vou batizar, não vou batizar, vou apresentar na igreja. Aí a gente vai achando os pontos que são positivos, sabe? Que faz sentido para cada um. Então, sempre recomendo, casa com a pessoa certa. Só que às vezes você só vai entender, principalmente quando é certa, mais para frente, porque você vai conviver mais, você diariamente vai descobrir uma pessoa diferente. E no meu caso, está sendo sempre uma pessoa melhor, assim. Então eu sou grato aí. Que lindo! Tá registrado, né? Tá registrado. Tá entrado. Ouviu, mulherada? E ouviu os homens aí? Que lindo. Eu falo que casamento é muito bom. Eu amo estar casada. Não trocaria a vida de solteiro pela vida de casado. Tem uma frase que o pessoal brinca, o meme que fala só não gosta de casamento quem casou mal. Eu vejo... E aí, Michele, às vezes não é o casamento que a pessoa que não conseguiu conviver com outra. Ela também solteira também ia ser mal. Ela também não tem amigo. Ela também não vai bem nas relações de trabalho. Às vezes é ela. Fala, pô, eu preciso entender que relacionamento é independente de casamento. Independente. Relacionamento, ele é uma troca de energias diferentes, de conceitos diferentes, histórias diferentes. Tem que ouvir muito. Para tudo quanto é relacionamento. Né? É uma troca, né? Que nem o Eduardo trouxe, é uma troca. Mas antes, é uma troca consigo mesmo, né, Eduardo? Se você não tá bem, que nem eu costumo falar, se você não consegue se relacionar com você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Nem com a mãe, nem com o cachorro, nem com o vizinho, com o funcionário, com ninguém. É um primeiro relacionamento com você. Você consegue conhecer você, as suas sombras, as suas luzes, você sabe o que você quer e principalmente aquilo que você não quer. Eu falo, nas minhas relações com o Eduardo, melhorou muito quando eu entendi quem eu sou, como que eu me posiciono no mundo, o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu me isolei comigo mesmo e falei, poxa, mas você é chata, você tem uma chatice aqui, você precisa das coisas assim. Nossa, mas você tem esse ponto assim. Eu pude compreender que o outro também, né? O outro também tem a sua chatice, também tem suas coisas legais, e a gente vai trazendo aí um equilíbrio. Muitas vezes, a forma de amar de cada pessoa é diferente. Eu escuto muita gente falando assim, mas eu queria que meu marido me desse flores. Eu falei, mas você já conversou com o marido? Já perguntou? Porque para ele, dar flores não é importante. O ato de amar dele não é dar flores. É tempo de qualidade. Para ele sentar do seu lado assistindo o jogo, tá super bom. Os dois assistindo o jogo. Para ele vai estar ótimo. Ele fala, nossa, uma mulher parceira, ela assiste o jogo comigo. Aí você fica assistindo o jogo aqui com ele, e eu queria ganhar flores. Mas ninguém tem bola de cristal, gente. Ninguém vai adivinhar. É a conversa, né? Sim, muitas vezes... A conversa precisa ser diária, né? Diária. A gente muda, né?
Às vezes o que era legal no começo do relacionamento, você fala, não, mas agora eu já quero outras coisas, eu preciso de profundidade. Também tem, muitas vezes dentro do relacionamento, o pessoal que está buscando o que é da primeira família, está buscando um pai dentro do relacionamento, quer que o marido seja um pai, está buscando uma mãe, quer que seja a mãe. Pessoal, papai e mamãe, tá lá, ó. Quer buscar, vai lá. Dentro do relacionamento é uma construção de parceria. A sua esposa é seu parceiro, sua esposa é seu parceiro. Não tem essas obrigações que são afetivas do papai e da mãe. É uma construção, é conversa, é troca, é apoio também. E muitas vezes a gente vai discutir, vai falar, não concordo com isso, eu quero ir por esse caminho. O outro fala, não, mas eu quero ir para esse. E vamos chegando num acordo. Eu vejo muito também, e eu tenho certeza que vocês também, o pessoal falando assim, mas eu não sinto mais aquele frio na barriga, não estou mais apaixonada. Eu dou risada, eu falo, gente, que idade vocês têm, né? Adolescente, o relacionamento é uma construção, o amor, ele é diário. O amor é uma construção diária. Eu falo que o amor está muito aqui, ó, nas decisões que nós tomamos. Eu acordo todo dia e decido estar dentro do relacionamento. Eu decido construir, eu decido compreender, né? E uma coisa também que eu trago é não tentar transformar o outro no seu ideal. Eu falo, é uma coisa assim que eu vejo que arrasta o relacionamento para baixo. Eu quero que o outro seja da maneira que eu idealizei. Assim, eu quero que você faça isso, tenha esse comportamento, seja desse jeito. Você vai mudar a essência do outro. O outro vai deixar de ser quem ele é e aí vai se tornar uma versão sua e você também vai se afastar. Eu costumo falar assim, eu sou uma pessoa que eu acordo muito lentamente. Aí eu acordo, eu vou meditar, eu vou fazer a minha agenda mental. Aí aqui é assim, acorda, já pula da cama, faz café, põe música. É diferente. E a gente chegou no acordo. Falou, pode fazer isso, só não acende a luz no meu rosto. E eu vou demorar. Eu acordo 5 horas da manhã, mas eu levanto às 7, porque ali eu tô no meu processo de meditação. Aí eu vou me alongar na cama, vou fazer minha yoga na cama, para depois eu levantar. É um processo lento, meu. E quem tá comigo tem agitação assim virada no 320, já acorda com café, com luz, com música, e papum, já vai ler, já vai cantar. É diferente. Imagina se isso se torna, se eu não tô bem com isso, acaba se tornando o quê? Uma briga. Você vai brigar porque você quer que o outro fique na cama com você meditando, alongando, e porque você acorda mais lento, ou o outro quer que você acorde junto e saia ouvindo música, cantando, pulando. O que vai acontecer? Você vai começar a se desidentificar de quem você é. Você vai fazer para agradar o outro. Eu estou dando um exemplo, né? De uma coisa pequena. E você começa a se desidentificar. Então é muito importante conversar. Olha, você pode ser do seu jeito, mas assim, eu tenho o meu, converse. Você acender a luz no meu rosto me incomoda. É um exemplo. É um exemplo. Muitas vezes os casais não conversam, que nem vocês trouxeram. É uma conversa diária, vocês têm conversas diárias. Muitas vezes não conversam. Acumulam mágoas e depois explode. Verdade. E gera o quê? Desgastes, né? Eu falo muito para a mulherada, converse com o marido de vocês e entenda que a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher, né? O homem, ele é mais prático, ele é objetivo. Você fala assim, ó, fala com o Eduardo, né? Fala aí, como é que é a cabeça do Eduardo? Eu vou falar que até aqui, mais prática é ela do que eu. Eu, como um bom professor, então sempre tem uma história para contar, sempre tem uma... E ela é mais direta, mais prática, tá bom, aí segue o jogo e já era. Então a gente tem essas diferenças. Eu sou mais milongueiro e ela é mais direta. O Eduardo faz ali, né, a educação. Tem uma história sempre para contar, ela já é mais direta. Eu também sou assim, Eduardo. Eu vou falar uma coisa, eu vou contar a história. Tá. Aqui, meus filhos, eles adoram muito que a gente sai e vai para São Paulo e fala, esse prédio foi um prédio que foi construído lá em 1000, não sei das quantas, não sei o quê. Aí depois... E aqui... Total. Aí o pessoal tá assim... história sempre. Mas isso é bom, porque a gente cria um equilíbrio, tá tudo bem. E aí tem essas trocas, né, que nem tá vendo? O Eduardo tem um jeitinho dele, é assim, é quem ele é. Ele se sente bem contando, faz parte da personalidade dele. Agora, imagina que a posição fala, nossa, mas você fala muito. O que isso vai causar? Vai causar o quê? Uma desidentificação dele, e vai minando, né, o casamento.
Então, namorem, conheçam, conversem, veja se o perfil do outro não vai... É aquilo que você quer, mas assim, entenda que não tem relacionamento ideal, é uma construção, as pessoas são pessoas, e a gente muda, né? Vocês estão um tempo aí de casado, há quanto? 10 anos? Tá aqui que eu... 10 anos juntos, né? 10 anos juntos. Mas casados mesmo, 8 anos. Vou falar aqui, corta, volta. Eduardo e Conceição estão 10 anos juntos. Quantas vezes vocês já tiveram que renovar esses contratos de relacionamento aí? Vixe, Amor. essa semana? Vários. Vários. Normal, né? São duas pessoas diferentes, que pensam diferente, mas que a gente deixa que o nosso amor esteja sempre acima das nossas diferenças, né? Porque se fosse fácil, todo mundo que casa ficaria pro resto da vida, né? Então mas eu acho que a gente está super bem, né, amor? A gente dá, assim, temos as nossas desavenças, temos conversas diárias, exatamente porque eu, por exemplo, não gosto de flores e ele achava no começo que mandar flores para mim era muito legal. Aí eu falei para ele, olha, eu não gosto tanto de flores, mas eu entendo que é algo legal, né? Mas eu gosto mais de chocolate, então é isso. Aí ele começou a me mandar chocolate. Então acho que essa conversa é muito legal. Você tem que mostrar para o outro que você gosta, porque aí você dá a oportunidade dele melhorar e te agradar mais, entendeu? Então acho por isso que as conversas são tão importantes para manter um relacionamento, né? Tá vendo, pessoal? Ela trouxe aí para vocês uma dica. Converse. E ela não gostava de flores, mas tá tudo bem não gostar de flores, mas gosta de chocolate. Imagine se a pessoa fala assim, nossa, mas ele só me dá flores, eu não gosto de flores. E só no pensamento e não fala como que o outro vai adivinhar, né? Como que o outro vai saber? É importante conversar. É importante entender também como que o outro gosta de se sentir dentro do relacionamento, como que o outro manifesta o amor. É ato de serviço, é palavra de afirmação, é tempo de qualidade. Eu olho para os meus filhos e analiso isso também. A minha filha, por exemplo, Conceição, tem uma filha de 17 e um filho de 16. Minha filha vai fazer 18 já. A minha filha, o jeitinho dela de demonstrar afeto e receber afeto é ato de serviço. Então, ela é aquela pessoa que ela gosta de fazer um bolo, ela gosta de limpar o ambiente da casa. Eu falo, mas não precisa. Mas eu quero. Ela tá me falando assim, olha, eu amo vocês e eu quero que esse ambiente seja limpo. Eu amo vocês e eu fiz um bolo pra gente comer junto. Esse é o jeito dela. Então, como que ela gosta de se sentir amada? É ato de serviço. Então, quando eu saio, vou lá e compro. Esses dias eu comprei uma lapiseira para ela. Comprei uma lapiseira e coloquei na cama. Nossa, mãe, obrigado, veio, me deu um abraço, uma lapiseira. E ela já foi desenhar. Então, o ato de serviço para ela é muito importante. E para o meu filho, ele é toque. Ele me dá 200 milhões de abraços. Ele gosta de se sentir abraçado. Eu não sou a pessoa do abraço, mas eu sou para ele. Para ele, eu sou a pessoa do abraço. Ele, mãe, me dá um abraço. Como que eu vou negar? Eu abraço ele. Então, o primeiro sentir dele é no abraço, depois é palavra de afirmação. Ele gosta de ouvir que ele tá bonito. Ele gosta de ouvir que a roupa dele tá bonita. Essa é a forma. E para você, como mãe, o meu é tempo de qualidade. Então, eu crio estratégias para que, durante a semana, a gente tenha um tempo de qualidade. Então, vamos assistir um filme, vamos assistir um documentário. A gente está assistindo um documentário A Vida Selvagem do Lobo Branco da Antártica, do Polo Norte. Que foi eu que escolhi, que era a minha vez de escolher. E aí todo mundo senta para assistir, a gente assiste ali todo sábado à noite esse documentário. Coisa de professor, né? Que vai assistir A Vida do Lobo Branco da Antártica. Quem escolhe os documentários em casa sempre é o Edu. Ele vai... Então, essa questão que você trouxe agora é muito importante, né? Esse tempo de qualidade com a família, e a gente preza muito por isso, em fazer as refeições à mesa, em fazer uma oração antes da refeição. São coisas que eles vão levar para a vida e nós somos os tutores deles, né? Então eles precisam realmente que a gente ensine, né? E a gente tem muito essa coisa da família muito latente e eles já entendem. Então é muito importante, né? Esse qualidade com a família, assistir a Netflix. Mas eu nem gosto, mas vamos assistir todos juntos porque é um momento, né? É um momento, a família, tá todo mundo
mundo junto, todo mundo assistindo a mesma coisa, você ouve a ideia deles, vê o que eles pensam sobre aquilo. Então, isso é muito importante. E é um tempo de qualidade para todos. Perfeito. E cria um repertório emocional para a criança, né? Um repertório para o mundo. Ela sabe que ela pode se colocar, que ela pode dar a opinião dela no mundo, né? Porque dentro da família dela, ela é acolhida, ela é escutada. Muitas vezes fala, mas meu filho é tímido, mas ele não conversa nem em casa. Mas você estimula isso, você pergunta, ele pode dar a opinião dele, vocês assistem algo e perguntam como que é para você, né? Que você faria? Tem agora eu não me lembro o nome dele, mas é um grande empresário americano que ele fala que ele traz para os filhos deles problemas cotidianos e pergunta para os filhos como que eles resolveriam aquela questão. A criança ela vai falar do jeito dela e tá certo, quando é pequenininho. Quando tá maior, eu resolveria assim, assim, assado. Traz questões para os filhos de vocês, do mundo ou da casa. Filho, eu estou com uma torneira pingando. O que você faria? Qual a sua opinião? Isso é estimulando para ele para o mundo. No mundo, ele vai saber se posicionar, ele vai saber da opinião dele, ele vai saber quem ele é, né? É muito importante que a criança saiba de onde ela vem, quem ela é. E eu tenho certeza que ele vai falar, eu sou Mateus, filho do Eduardo da Conceição. É a referência dele, essa é a base. E para sempre ele vai ser o Mateus, filho do Eduardo da Conceição. Eu lembrei. É o Mateus, né? É. Mas não. É o nosso caçula. É o caçula. É o caçulinha. Então, e se tem uma referência, a gente vê atualmente, né, muitos jovens, o Eduardo aí também trabalha com jovens, com crianças, que não tem muito essa referência, que muitas vezes busca na escola, nos professores, essa referência. Eu vejo alguns alunos, ex-alunos, falando assim, nossa, eu gostaria que fosse assim também na minha casa, que minha mãe conversasse comigo, que a gente assistisse junto. Eu sou uma pessoa meio low profile com a minha família, eu não posto muito, mas é uma característica minha. Mas o pouco que eu posto e converso, eu falo, é importante, pessoal, você ensina o seu filho como que ele vai agir na vida, como ele vai agir no mundo. Eles têm segurança. A criança, quando ela está perto dos pais, ela se sente segura. E quando ela é ouvida, quando a opinião dela é escutada, é estimulada, eu vejo que vocês estimulam muito os filhos de vocês no esporte, né? Vários esportes diferentes. O repertório que isso traz para a vida deles não vai ter desafio que eles vão ter medo de enfrentar. Ele fala, nossa, mas eu sei fazer isso, porque na infância ele teve esse repertório. Ah, mas ele aprendeu a andar de bicicleta. O que isso tem a ver com a vida? Muita gente vai perguntar aqui. Tudo o que é preciso para andar de bicicleta. Confiança. É preciso se desafiar, é preciso ter equilíbrio, é preciso olhar para frente, não dá para olhar para trás. Olha só, os códigos que é um simples andar de bicicleta. Você ensina a criança, olha para frente, você tem que pedalar, você tem que buzinar, apertar o freio. Quantos mecanismos físicos, né, motores, e mentais e emocionais a gente instala. Então, pessoal, estimule seus filhos a lerem, a praticar esporte, a estar junto com vocês, cozinhando, pergunte para eles qual a opinião deles sobre um tema, tragam temas para os seus filhos, tragam problemas, ensinem eles a se desafiarem o tempo todo, porque a vida, como a Conceição e Eduardo trouxe, nos negócios, independente da profissão que você vai ter, é desafio, né? São desafios que a gente passa. Perfeito. Professor, viu, Conceição? É isso. Lá atrás. É verdade. Temos um ótimo professor em casa. E esse estímulo que o Edu traz para as crianças, principalmente ele, né? E para mim também, porque hoje eu estou envolvida no esporte por conta dele, né? E às vezes eu estou em casa cansada e ele fala para mim, não, hoje é o dia que você tem que ir, você vai se vencer, vai lá, põe a roupa e vai. Eu falo, nossa, mas eu queria tanto ficar em casa. Não, vai, quando você voltar, você vai me agradecer. E realmente, sempre, né? Então a gente vai, eu vou, faço a aula, falo, nossa, volto endorfinada, né? Ai, nossa, foi ótima aula. E ele super nos estimula a isso. Então isso é muito bom, né? Ele realmente é o meu parceiro de vida, né? Então... Parceiro de beach tênis. Agora a gente está treinando para jogar os campeonatos de beach tênis. No futuro vamos fazer uma disputa aí, que eu vou pro beach tênis também. Então, vamos, com certeza. Recomendação médica, o beach. Estou recuperando de uma lesão
eu passei no tornozelo, rompi ligamentos, enfim. Aí, depois do Pilates é o beach tênis para adequar aí readequar meu movimento, areia, enfim. Eu tô apaixonada pelo beach tênis. E ele, eu falei para ele, você precisa vir jogar junto comigo, eu preciso de uma dupla. Aí ele começou a vir. Mas o Eduardo é um gênio dos esportes, né? Ele faz tudo o cara manda bem. Surfa, anda skate, tudo. Futebol, futevôlei, beach tênis, tudo. O Eduardo é um gênio aí esportivo. Manda bem. Autodidata. Olha, eu posso dizer que ele é multifuncional dentro do esporte. Aí falei para ele, não, vamos fazer uma aula. Vem fazer uma aula que chegou. Ele já lá jogando, tal, de boa. Eu falei, mas como assim? Você nunca pegou? Nunca tinha jogado antes. Ele falou, mas eu sei mais ou menos, né? Então, ele realmente... É toda a técnica. Não importa o esporte, ele vai e faz. É a base, né, que ele teve, que ele tem aí da expertise, tá, pessoal? Muitas vezes a gente tem aí, né, na gente a base. Quando nós vamos iniciar uma outra atividade, essa base, ela acompanha junto. Muito legal. Você pega o menininho ali que tá andando de skate. Para ele aprender a surfar, né, Eduardo? Não se torna um pouquinho mais fácil? Transferência de aprendizagem chama, né? Você consegue transferir uma aprendizagem motora para uma outra. É bom. Por isso que eu procuro dar maior possibilidade de experiência para os meus pequenos, para que eles, quando forem escolher, tenham destreza, né? Na que ele tiver que escolher. Perfeito. E nós temos isso, pessoal. A habilidade que você tem, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu trabalhei a vida toda no escritório, mas eu quero ir trabalhar dentro do digital. Tem expertise para você. Eu falo que eu comecei dentro do meu empreender na área de vendas, social closer, que é venda de produtos digitais. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tenho essa habilidade? Porque eu sei vender ali no físico e no digital. Teve muitos desafios, mas a transferência, a técnica de venda já estava ali dentro de mim. Muito legal. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês de suma importância. Qual conselho vocês dão para os nossos telespectadores que desejam empreender, que desejam estar num relacionamento mais feliz, que desejam estar próximo mais da sua família, com qualidade de tempo, que é o que vocês também trouxeram aqui pra gente, de verdade, que a pessoa esteja presente dentro das relações. Primeiras damas. Cavalheiro, como sempre. Bom, na questão familiar, você precisa entender que respeitar o outro é muito importante. A construção diária do amor é necessária e ter muita paciência para seguir uma vida mais plena, né? É muito importante saber que todos são diferentes. Eu tenho 3 filhos. Cada um tem uma essência diferente. Então, eu preciso só entender isso. E aí, designar ali a atenção para cada um que eles buscam, né? Então, o amor tem que estar acima de tudo. Deus tem que ser uma base firme para que você possa construir uma família num alicerce seguro, né? Então, Deus e amor para a família é a base. E quando não se tem isso, o restante não vai ser dado. Dentro do empreendedorismo, você tem que ter um foco e você tem que ter com você a certeza de que você tem que chegar naquele lugar, né? Que até chegar lá você vai passar por altos e baixos, que você não pode desistir. Desistir não pode ser uma opção. E é isso. Não pode desistir. Michele, eu acho que as coisas para mim nunca foram compartimentalizadas. O Edu profissional, o Edu amigo, o Edu pai, a gente é tudo isso ao mesmo. E aí eu procuro jogar os ensinamentos de uns para os outros. Eu eduquei muita gente, ensinei muita gente, muitas coisas. Quase 30 anos trabalhando com educação física, dando aula, né? Mas há 7 anos eu tive a oportunidade de ensinar os meus filhos. E falo os meus, os 3, porque tem um mais velho
primeiro casamento da Conceição, que é o meu filho mais velho. E ele só me fez pular um pouco algumas fases, porque eu já tô com ele agora com 13, 14 anos. Então, se fosse os meus, eu teria 14 anos para treinar mais. O dele já foi mais rápido. Então, assim, eu cheguei até a fazer uma pós-graduação um tempo atrás, que é resolução de conflito. Porque com eles, é o dia inteiro ali resolvendo conflito, porque eles são diferentes. Então, se cria conflitos entre eles, né? Cada um tem uma forma de comunicar comigo e eu com ele, né? A gente falou bastante disso aí numa parte do nosso podcast aí tem grandes teorias que vão nos ajudar até a entender um pouco mais isso, né? As 5 formas de amar, as nossas linhas de comunicação, um é auditivo, um é visual, um é sinestésico, né? Um é tubarão, um é gato, um é águia. Então, assim, é complexo as pessoas e a nossa forma de se comunicar. Então, assim, hoje eu uso muito isso, do que eu tenho na minha filha, nos meus filhos e na minha família, nos meus negócios. Porque hoje eu lido diariamente com um conflito, né? Lido diariamente com pessoas. E as pessoas, tanto aqui como lá, elas precisam ser capacitadas, elas precisam que a gente, como líder, né? E quem empreende, desenvolve a liderança, né? Você precisa estabelecer um caminho, você precisa estabelecer prioridade, você precisa falar muitas vezes não, né? E falar não, às vezes, pro filho é o maior ato de amor, né? Como diria Samitiba, quem ama educa, porque senão a vida é do mundo. Então, às vezes, você fala não, você dá um caminho, não que você vai ser repressor, mas é que talvez ele não tenha, naquele momento, condições de decidir, porque ele não tem informação e experiências necessárias. Isso também é aqui. Eu tenho professores aqui que são mais novos, então, assim, às vezes eu quero acelerar um processo, assim como eu talvez quisesse fazer com meus filhos, e não acontece. Posso até tentar acelerar um processo. E eu falo para eles, cara, em 10 anos eu aprendi tanta coisa que em 10 minutos eu posso te passar. Faz isso, porque ele vai dar um caminho que eu já testei, já errei, já aperfeiçoei. Faz assim, para tentar acelerar o seu processo, né? Então, assim, digo que quem vai empreender e quem vai ser pai, vai ser mãe, é parelho as coisas, é próximo. A gente escolhe as pessoas certas, que foi o meu caso, e tive essa dádiva. É você capacitar, é você controlar, é você recapacitar, controlar, estabelecer caminhos e convencer as pessoas daquele caminho. Porque o meu de 13, 14 anos, hoje não adianta muito mais eu falar, faz assim. Eu tenho que convencê-lo. E você vai amadurecendo disso. Que ele precisa ter uma conversa de adulto, ele não é mais criança. Então ele precisa entender o porquê, né? O que é isso? Daí você vai explicando, é uma forma de você educá-lo, capacitá-lo. Então eu vou tentando trazer um pouco do que eu aprendo empreendendo na minha família e da minha família para o empreender. Mas tem 2 diferenças básicas. O empreender precisa dar lucro. O empreender precisa gerar grana, precisa gerar valor financeiro, porque senão ele não é sustentável. Se eu trabalhar com irresponsabilidade aqui, fecha mais um lugar das pessoas fazerem atividade física, fazerem esporte, se desenvolverem. Fecha, porque eu não soube lidar bem. Eu tive que estudar isso. Na minha família, também é um depósito, só que eu não preciso gerar lucro. Tudo que for de positivo eu reinvisto. Eu sempre estou reinvestindo. Não tem que gerar lucro, eu não tenho que economizar em amor, não tenho que economizar em palavra, não tenho que economizar em afeto. Aqui eu tenho que economizar em algumas coisas, lá não. Então eu reinvisto. Então eu tento aprender com os dois e jogar um pouco de cada um nos dois, porque de fato, tanto lá como aqui, eu estou formando uma família, né? Eu estou ajudando as pessoas a trilharem os sonhos dela. O cara que trabalha aqui, ele tem um sonho. Melhor ele trabalhar, melhor ele receber, mais se aproxima. O meu filho também vai ter um sonho. Eu tenho que criar um momento para que ele possa escolher e tomar as melhores decisões, né? Que são tomadas com boas experiências. Então eu tento criar bastante experiência para eles. Então é um pouco disso daí. O Edu é tudo isso. Perfeito, que aula, né, pessoal? Que aula, vocês anotaram. Estão anotando tudo. Escrevam aí o que vocês acharam. Não deixam de deixar o depoimento de vocês também. Pessoal, está assistindo. É isso. A gente não consegue se fragmentar. Dizem que o jeito que a gente faz uma coisa, nós fazemos todas as outras, né? A gente carrega um pouco da gente. Quando eu estou ali dando a minha mentoria, eu dou mentoria para professores. Tem todas as minhas vivências, tem minha vivência como mãe também. Porque ele tem pessoas totalmente diferentes. E tem conflitos, e tem gente que fala assim, eu não concordo com o que você está falando. Não é o que o adolescente não faz isso? Mas por quê? Eu não concordo. A criança, tá bom. Mas por quê? Eu falo para os meus filhos, vocês são pré-adultos. A menina vai fazer 18, né? Eu falo, são pré-adultos. Olha, tá estudando pro vestibular. Mãe, hoje não vou pro curso. Eu falo, tudo bem, mas você sabe da consequência que é perder uma aula, sabe que tá chegando aí, o vestibular tá chegando Enem, tá chegando a FUVEST, né?
Você sabe a consequência? Ah, mas depois eu corro atrás. Tá bom, você tem certeza que você vai correr atrás. E a gente vai conversando. Agora, não tem diferença. O Eduardo falou e falou muito legal, muito legal. Quando a gente está lidando na mentoria, não tem a diferença nesse sentido. Tem mentorado que fala, mas eu não concordo. Outros falam, eu concordo. Outros colocam em prática, outros não colocam em prática. E falam, não funciona. Aí eu falo igual o meu filho, quando eu falo assim, filho, faz tal coisa. Ele fala, mãe, não dá, não funciona. Aí eu vou lá, falo, peraí, mas como que você tá fazendo? Não, vou lá, vou explicar. É assim, 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 tá vendo? E o Eduardo trouxe também, né? A experiência encurta muitas vezes caminho. A experiência que ele tem aí de quase 3 décadas, para quem está começando, ele já viu muita coisa. O que funciona, o que não funciona, o jeito de quais livros ler. Ele encurta. Por isso que eu falo para o pessoal, assista um podcast, converse com os mentores, buscam. Eduardo trouxe várias dicas de livros. Nós vamos deixar aqui depois na descrição. Ah, eu me interessei. Leia. Ah, mas eu não tenho condições. Vai na biblioteca. Assiste, ouve áudios que hoje está muito mais facilitada essa busca de conhecimento. Sai um pouquinho das redes sociais, que tem muita gente ali falando, trazendo fórmulas mágicas, de que você só não faz sucesso porque isso, porque aquilo. Olha a trajetória, busque, converse com quem? Com pessoas de verdade aqui, que nem Eduardo e Maria, que passaram pelo processo. Tenho certeza que se você ir nas redes sociais do Eduardo e pedir uma dica, ele não vai se importar. É uma dica, tá, pessoal? Não é a mentoria inteira, não. Não vai querer 10 horas de mentoria. Eduardo, estou começando na educação física. Penso em fazer uma pós porque eu quero seguir a área fitness. Que dica que você me dá? Tenho certeza que o Eduardo vai estar ali, vai estar disposto. Eu quero ir para a área da educação, estou fazendo uma pós, estou pensando em fazer uma pós em psicomotricidade. Qual a sua opinião? É um cara que tem experiência, professor universitário, empresário, ele tem uma experiência vasta. Maria, estou pensando em começar um buffet, olha, estou começando aqui a fazer marmitas fitness. Você tem uma dica para me dar? Como que foi? É isso. Quem chegou lá tem a humildade. Só que você, pessoal, tem que ter a humildade também de ir atrás, de pedir, de encurtar caminhos. Os mentores estão aí. Como pai, como o Eduardo trouxe. Ele é pai e mentor. A Maria é pai e mentora. A gente encurta caminho para os nossos filhos. Olha, eu passei por esse processo, eu já sei onde isso vai dar pela minha experiência. Então, vamos tentar fazer. Com a adolescência, você fala assim, né? Vamos tentar fazer por aqui para ver. Explica para você acha? O que você acha? E muitas vezes acontece deles, né? Dá com os burros na água mesmo. Eu falo com minha filha, ela estava um rebelde. Teve uma época que ela estava rebelde, que é normal, gente. Os adolescentes têm que ter esse momento de rebeldia mesmo, porque eles precisam questionar. Não é, meu filho é rebelde. Mas você conversa com ele, o porquê dessa rebeldia? E ela estava ali, não sei o que. Eu falei, filha, sabe o que você precisa? Você precisa sair um pouquinho aqui da bolha e ir trabalhar. Ela, não, tá bom, eu vou. Aí foi. Aí ela arrumou um emprego ali de telemarketing. Ficou um mês, porque era o tempo que eu dei para ela de um mês, para ela entender um pouquinho da vida, da bolha que ela estava. Gente, a transformação que ela teve, ela falou, mãe, não sabia que as pessoas eram assim. Que as pessoas falavam desse jeito. Mas eu não fiz nada, a pessoa me xingou. Bem assim. Eu falei, é assim que é o mundo. Você está olhando com o olhar de julgar, tá? Porque você está numa bolha, porque aqui você tem a sua opinião, aqui a mamãe te trata bem, a família, né? Eu falo, você tem tudo que é possível para você florir, mas o mundo tem as suas peripécias. É importante você ter essa vivência. Verdade. Adolescente rebelde, põe no esporte. Monta um negócio junto. Vai lá, põe para empreender. Eu pus os meus filhos para vender palha italiana. A gente montou um negócio junto, nós três, de palha italiana. Tinha acabado de sair da pandemia, eles estavam ali com 14 anos, mais ou menos. Eu falei assim, a gente precisa fazer algo junto para vocês entenderem como que o dinheiro chega. E como que é essa administração do dinheiro. Montamos essa empresa, chama de Lelis. E aí, a gente começou a vender no iFood, tal, e fomos vender na rua. Eles com vergonha, não sei o quê. Eu falei, não, montamos uma cestinha e vamos vender na rua. Precisam ter essa habilidade de comunicar, de convencer o outro, que nem o Eduardo trouxe. Porque todos os dias é um convencimento, né? Com certeza. Show. Pessoal, eu quero agradecer demais a presença de vocês, a troca. Se deixar aqui, a gente fica o dia inteiro. Eu gosto de falar.
Agradecer demais tudo que vocês trouxeram. Trouxe muita inspiração, muito conhecimento, muita sabedoria. Foi incrível ter vocês aqui no canal. Muito obrigada pela presença. Eu chamei o Edu ali no Insta, eu falei, meu Deus do céu, ele vai falar, quem é essa doida? Mas ele aceitou o convite com muita alegria, fiquei muito feliz. Até o passarinho tá aí. Maria e Eduardo, foi uma honra receber vocês aqui no Conversa do Despertar. A história de vocês, o conhecimento, a sabedoria, a relação de vocês, linda, inspiradora, mostrando aí para o pessoal que é possível, sim, viver um relacionamento, que é possível, sim, estar bem casado, viver uma família que honra os princípios, né, da família, de Deus, que tem uma estrutura, que tem princípios, e é possível, sim, empreender, mesmo que não seja empreendimento no qual os dois estão juntos, cada um tem os seus empreendimentos, mas como o Eduardo disse, é tudo uma simbiose, né, Eduardo? Não tem o lá fora, nesse sentido, é só seu, só meu, é uma simbiose, é uma troca. E a gente trouxe aí para os nossos telespectadores como é possível. E a trajetória de vocês, tenho certeza, mexeu comigo, mudou muitas chaves aqui dentro, trouxe muitas dicas para utilizar na minha vida, nas minhas mentorias, com os meus filhos também, e também dentro do meu negócio. Sou muito grata por vocês terem dito sim e se permitido. Michele, muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui. Quando o Edu falou, amor, tem uma aluna que nos convidou para um podcast. Eu falei, nossa, que legal. E como vai ser? Não, nós vamos fazer juntos. Eu falei, tô dentro. Obrigada, viu? Foi uma experiência ótima e estamos sempre à disposição, né? Michele, a gente agradece mesmo, como eu te falei, é a primeira vez que a gente participa. E, de fato, quando eu vou nos podcasts falar de mim, ninguém sabe o tanto que é importante a presença dela em tudo que eu vou falar. Por um bom tempo eu fazia a minha apresentação assim, sou Edu Vela, sou formado em tal, fiz isso. Hoje eu começo já falando, sou Edu Vela, casado com a Conceição, pai de 3 filhos, e aí o resto que venha. Então essa é o mais importante. Hoje a gente teve essa oportunidade de falar junto. E queria te parabenizar aí pela iniciativa. Como a gente falou bastante aqui, tem que ter constância, criar essa oportunidade das pessoas falarem, de outros ouvirem e de você aprender e ensinar. Então, parabéns, segue. E a gente está aqui à disposição e muito obrigado pelo convite. Agradeço. Pessoal, nós vamos deixar aqui o link do Instagram, das redes sociais do Edu, da Conceição, das empresas. Você que se identificou, você que sente no coração, olha, eu gostaria que o meu filho, que a minha filha, que o meu sobrinho, que alguém da minha família ou algum colaborador que trabalha comigo assistisse este podcast, ou que seguisse o Edu, ou que seguisse a Conceição. A Conceição vai deixar aí também o nome, onde encontrar, o Edu também, vão deixar aí onde encontrá-los, onde fica a empresa, para que vocês entrem em contato, vão lá, façam uma visita no empreendimento do Edu Vela, também façam uma visita no empreendimento da Conceição. Fica à vontade aí, pessoal, o CTA é de vocês. O meu aqui, talvez o mais simples, é o Vela Esportes, né? Que aí tem todas as unidades. E o meu pessoal é Edu Vela Oficial. E oficial não é porque eu sou artista não famoso, mas é que na época de eleição o cara falou, põe oficial, que o pessoal gosta desse negócio de oficial. Então ficou Edu Vela Oficial. O meu é Bute Gastronomia e o meu pessoal é maria.vela. Pessoal, nós vamos deixar todos os links aqui. Quem sentir no coração de ir lá fazer uma visita, eu interessei em praticar crossfit, me interessei em praticar alguma modalidade esportiva, eu quero que o meu filho, meu sobrinho, meu pai participe das atividades, vão lá, conheçam. Estou fazendo casamento, uma festa, ou quero experimentar a comida maravilhosa da Maria da Conceição. Entre em contato, participam, seguem eles nas redes, traz para você essa energia do empreender, do estar em família, porque o network, pessoal, é isso, é você conectar com a energia. Porque tudo aquilo que você fica vendo por muito tempo acaba fazendo parte também, né, dos seus planos, dos seus projetos. Então, sigam pessoas que vão te agregar, sigam pessoas que vão trazer
algo que vai mudar o seu mindset. E aqui nós temos 2 exemplos de casal, de família, de pai, de mãe, de excelentes empreendedores. Vamos fazer aí o network, vamos mudar o nosso mindset para que a gente seja aí referência no mundo, sempre, como o Edu trouxe. Nós somos seres políticos e nós somos seres que inspiram. Nós inspiramos quem primeiro? Quem está à nossa volta. Nós inspiramos nossos filhos, os nossos pais. O Edu tem histórias aí para contar, né, Edu? De o filho que veio fazer e depois o pai sentir vontade de vir e vice-versa. É isso. Sejam inspiradores sempre. Gratidão a todos os ouvintes. Gratidão a vocês. Desejo uma ótima noite. E até a próxima quarta, às 20 horas, no canal Conversa do Despertar, com mais um convidado especial. Lindos e lindas, beijo no coração.